Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. E vamos aos destaques. Plano Safra 2021-2022 é lançado e entidades repercutem itens da proposta. Custos de produção em alta preocupam arrozeiros para a próxima safra. Associados da Conexão Delta G figuram entre os maiores vendedores de touros. Projeto busca reduzir marca de fogo de vacina da brucelose em bovinos. Calendário de provas do cavalo crioulo é adaptado para integrar a Expo Inter. Questões fundiárias e ambientais são os pontos de insegurança jurídica do produtor rural. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A semana será marcada por frio intenso, geadas e altos volumes de chuva no Rio Grande do Sul, segundo o Boletim Integrado Agrometeorológico da Secretaria da Agricultura, em parceria com a Emater e o IRGA. Neste sábado, a propagação de uma área de baixa pressão e uma frente fria provocarão chuva intensa, com altos volumes acumulados e temporais isolados na maior parte do estado. No domingo, o céu encoberto e a chuva predominarão nos setores norte e nordeste. No restante do estado, haverá tempo seco e grande variação de nuvens, mas o ingresso de uma forte massa de ar frio provocará o acentuado declínio das temperaturas em todas as regiões. Na segunda, a presença do ar seco e frio manterá o tempo firme, com temperaturas negativas e ampla formação de geadas em diversas regiões. Na terça e quarta-feira, o ar frio com formação de geadas continuará predominando e o deslocamento de um ciclone extratropical no oceano provocará pancadas de chuva e fortes rajadas de vento entre a campanha e a zona sul. Os volumes deverão oscilar entre 60 e 90 milímetros na maioria das localidades do Rio Grande do Sul e somente na faixa norte estão previstos valores inferiores a 50 milímetros. Na campanha Fronteira Oeste nas Missões, os totais deverão oscilar entre 90 e 110 milímetros e poderão superar 150 milímetros em algumas localidades. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, realizou reunião online nesta semana para debater portaria que institui o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. O objetivo do programa é fortalecer o sistema de produção agrícola da soja, congregando ações estratégicas de defesa sanitária vegetal com suporte da pesquisa agrícola e da assistência técnica na prevenção e controle da praga. Após a manifestação de representantes de várias entidades do setor produtivo do Rio Grande do Sul, ficou acertado que a data do vazio sanitário para a safra 2022-2023 no Rio Grande do Sul será de 13 de julho a 10 de outubro.
e a data da semeadura será de 11 de outubro a 28 de janeiro para a safra 2021-2022. A proposta será encaminhada ao Ministério da Agricultura. A Emater divulgou nesta semana a estimativa da maior produção das culturas de inverno no estado. Segundo o levantamento, devem ser cultivadas 3.700.000 toneladas de trigo, cevada, canola e aveia branca. Os dados foram apresentados pelo diretor técnico da instituição, Alencar Ruggeri, que apresentou as estimativas dos principais grãos de inverno que serão cultivados em 1.490.000 hectares, o que significa um aumento de 10,8% em área e de 32,5% em produção, comparado ao ano anterior. Principal produto da estação, o trigo deverá ter uma produção de 2.890.000 toneladas, o que representa um aumento de 37,81% em relação ao ano passado. A área prevista é de 1.080.000 hectares, 13,29% a mais do que na safra passada. O governo federal lançou nesta semana o Plano Safra 2021-2022 com 251 bilhões e 220 milhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. O valor reflete um aumento de 14 bilhões e 900 milhões de reais, ou 6,3% em relação ao plano anterior. O Tesouro Nacional destinou 13 bilhões de reais para a equalização de juros. Os financiamentos poderão ser contratados de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. Do total, 177 bilhões 780 milhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização e 73 bilhões e 400 milhões de reais serão para investimentos. Além disso, o Seguro Rural recebeu 1 bilhão de reais. As taxas de juros fecharam entre 3% e 4,5% ao ano para o Pronaf, 5,5% e 6,5% ao ano no Pronamp, entre 7,5% e 8,5% ao ano aos demais produtores e investimentos e entre 5,5% e 7% ao ano aos investimentos prioritários. Entidades avaliam o Plano Safra 2021-2022. Para a FECOAGRO, o plano cumpriu seu papel. Já para a Federarroz, o plano reflete o momento da economia brasileira. Nestor Tipa Júnior. A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, avaliou que o Plano Safra 2021-2022, anunciado nesta semana, cumpriu o seu papel. O aumento nos recursos em relação ao ano passado foi considerado positivo pela entidade. Para o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, houve essa elevação considerável de recursos. Teve um aumento de forma geral, a questão dos juros equalizáveis tiveram aumento, que é de certa forma uma questão altamente positiva, porque existiu até um questionamento sobre isso, né? Depois o governo voltou atrás e fez o que as pessoas e principalmente as cooperativas e as entidades pediram, né? Isso é importante. O dirigente afirma que na questão do seguro agrícola, assim como o pedido pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o valor poderia ser maior, chegando a 1,5 bilhão de reais. Mas, segundo Pires, de forma geral foi um bom plano safra, onde se tem um plano com condição de aumentar a safra com uma meta da ministra chegar a 300 milhões de toneladas se o clima ajudar. Para a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, o Plano Safra 2021-2022, divulgado nesta semana, reflete em parte o atual momento da economia brasileira. A alta de taxas de juros preocupa os produtores de arroz, especialmente em um momento de alta nos custos de produção. De acordo com o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, o Plano Safra trouxe um aumento na taxa de juros, que no caso dos pequenos e médios produtores foi de 0,5%, mas para os demais produtores será um aumento de 1,5%. Um aumento no custo da taxa de financiamento, que nos preocupa, porque nós já temos uma projeção de aumento de custo de produção, principalmente em função dos insumos como fertilizantes e agroquímicos. O dirigente acrescenta ainda que também o valor do subsídio ao seguro rural ficou um pouco abaixo da expectativa do setor. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Ainda sobre o Plano Safra, para a Farsul foi um plano muito bom
para as circunstâncias atuais. O economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, destaca o trabalho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na construção do plano, lembrando que o mesmo foi feito às pressas. Para a Farsul, o plano possui significados claros. Um deles está no fato do agronegócio crescer mais que a economia geral do país, fazendo com que o governo não tenha capacidade de acompanhar o setor para disponibilizar recursos, tornando necessário facilitar o acesso a outras fontes. Já para a FETAG, de acordo com o presidente Carlos Joel da Silva, o plano safra anunciado é razoável, pois traz aumento nos valores, mas que, na verdade, estão recompondo a forte elevação nos custos de produção, o que, no fim, não trará recursos para aumentar a área financiada. Por outro lado, segundo o dirigente, é positivo o reajuste no valor das subvenções e do enquadramento da agricultura familiar no PRONAF. Os custos de produção para a lavoura de arroz previstos para a safra 2021-2022 têm sido motivo de preocupação para os arrozeiros gaúchos. Segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA, o valor por saca fechou em R$ 72,73, enquanto por hectare, considerando uma produtividade média de 7.950 quilos por hectare, ficou em R$ 11.560. Para isso, o produtor precisou colher 159 sacos de 50 quilos por hectare. Segundo o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, as altas nos insumos devem fazer com que este custo se eleve na próxima safra, chegando ao ponto de o produtor ter que colher pelo menos 170 sacos por hectare para cobrir as despesas. Com isso, o produtor terá uma obrigação desta racionalização das áreas e obrigatoriedade de buscar alternativa na rotação de culturas, como além da soja, a pecuária e o milho. Velho destaca ainda que a orientação da Federarroz é que ocorra diminuição das lavouras de arroz para ajudar a oferta e, consequentemente, ter ao menos preços que cubram os custos de produção. Conectividade no campo, acesso às novas tecnologias, rotação de culturas e desafios na produção pautaram o debate Tendências para o Agronegócio pós-pandemia, qual a estratégia? Realizado pela Federarroz em parceria com a ESPM. Para o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, os produtores devem ficar atentos com as questões da conectividade, já que a evolução tecnológica chegou na agricultura. Reforçou que este caminho tem que ser trilhado sempre com um olhar muito profissional e gestão. Já o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, que também participou do debate, ponderou que para a criação e utilização correta destas novidades, as pessoas devem ser capacitadas. No entanto, o dirigente enfatizou dificuldades para atingir um cenário mais conectado em curto prazo. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 74,17 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 261,18 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 79,67 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 142,00 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 77,46 a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz.
Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa Campo e Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 10,93 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 8,90 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,08 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 9,89 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Em reunião realizada nesta semana, o Conselheite divulgou o preço referência do leite para o mês de junho, que será de R$ 1,71, o que representa a alta de 5,28% em relação ao mês anterior. A elevação no preço foi puxada pela alta em produtos como o leite OHT e os queijos. Considerando a série histórica do Conselheite, esse é o maior valor já registrado. As informações são da FETAG. De acordo com o vice-presidente da entidade, Eugênio Zanetti, o valor agora é considerado justo pela federação. Explica que o cenário é de aumento no consumo devido às baixas temperaturas e ao retorno do pagamento do auxílio emergencial. Zanetti espera que, a partir de agora, os produtores possam recuperar um pouco dos prejuízos que tiveram nos últimos meses, pois a atividade leiteira tem seus custos balizados pelo dólar nos insumos, mas como não é um produto de expressiva exportação, os produtores têm a sua receita balizada pelo real no mercado interno. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural emitiu alerta sanitário para a raiva dos herbívoros e está orientando os produtores rurais a vacinar ou revacinar seu rebanho para prevenir a doença. De janeiro a junho de 2021, o Programa de Controle da Raiva Herbívora da Secretaria contabilizou 17 focos de raiva em 13 municípios e possível evolução de focos em mais 28 cidades. O alerta foi emitido com base em situações registradas no estado, como a incidência de agressões do morcego hematófago Desmodus rotundus a herbívoros, sem que tivesse havido conhecimento e identificação de refúgios. Alguns esconderijos habituais dos morcegos são troncos de árvores, cavernas, fendas de rochas, furnas, túneis e casas abandonadas, entre outros. A orientação aos produtores rurais é de que, ao localizarem novos refúgios de morcegos vampiros, não tentem capturá-los por conta própria e comuniquem imediatamente à inspetoria ou ao escritório de defesa agropecuária do seu município. Associados da Conexão Delta G figuram entre os maiores vendedores de touros,
6 empresas da entidade estão no top 50 do ranking, sendo que 3 delas ocupam os primeiros lugares. Nestor Tipa Júnior. Os associados da Conexão Delta G estão em destaque na edição 2021 do ranking de maiores vendedores de touros na categoria taurinos, divulgado pela Revista G, pela assessoria agropecuária FF Veloso e Dimas Rocha e pela Brasil com Z Zootecnia Tropical. 6 integrantes da entidade estão no top 50 da publicação, sendo que os 3 primeiros lugares são ocupados por associados: Agape Genética de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui e Cia Azul, também de Uruguaiana. Para a presidente da Conexão Delta G, Patrícia Wolff, o fato reforça o trabalho das empresas associadas no quesito de qualidade de oferta ao mercado. Ficamos muito orgulhosos, isso reforça o nosso compromisso com a qualidade dos nossos animais ofertados e a gente acredita que é isso que faz com que os clientes retornem e consigam manter as empresas bem demandadas e bem avaliadas no mercado de genética gaúcho e brasileiro. A Agape Genética e a Cia Azul contam com animais de outras raças além do Hereford e do Braford. Já a Pitangueira se dedica exclusivamente à comercialização de animais da raça Braford. Estão no ranking também a estância Silêncio de Alegrete, que ficou na 7ª posição, com exemplares Hereford e Braford. A estância Guatambu de Dom Pedrito na 24ª posição, também com Hereford e Braford. E a Wolff Agricultura e Pecuária, também de Dom Pedrito, na 39ª posição, exclusivamente com animais Hereford. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. A redução da marca Fogo, que identifica a vacina de brucelose em bovinos, um projeto que está sendo desenvolvido em fazendas do centro do país, foi tema do primeiro evento online realizado pelo Instituto Desenvolve Pecuária. A palestra, Uma Nova Marca para a Pecuária Brasileira, painel sobre brucelose, trouxe como convidado o professor adjunto do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista, mestre em zootecnia e doutor em psicobiologia, Matheus Paranhos da Costa. Conforme o palestrante, a marca Fogo afeta negativamente o bem-estar dos animais, assim como tem um impacto direto na cadeia de valor da pecuária brasileira, mensurado atualmente quando a marca é colocada em áreas do corpo do animal de alto valor ou através da publicidade negativa junto ao consumidor. Segundo o professor, o projeto para reduzir este tipo de marcação foi implementado na prática em 2016 em uma fazenda de cria com cerca de 2.000 vacas. O governo do estado confirmou a realização da Expo Inter de 2021 entre os dias 4 e 12 de setembro. A feira agropecuária, em sua 44ª edição, deverá ter controle de público e restrições, atendendo à implementação de rigorosos protocolos sanitários. A versão digital do evento, a exemplo do ano passado, também será mantida. Diante do alinhamento com as entidades copromotoras para que a Expo Inter aconteça, a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, reforçou a importância da realização da exposição em um ano em que os gaúchos produziram safra recorde de grãos e conquistaram o novo status sanitário de zona livre de febre aftosa sem vacinação. A Expo Inter vem sendo planejada juntamente com a Secretaria Estadual da Saúde, que define os protocolos sanitários que terão que ser seguidos de forma plena em função da pandemia do coronavírus. O calendário de provas do cavalo crioulo é adaptado para integrar a Expo Inter. Classificatório ao freio de ouro, Supercopa do Freio do Proprietário e Morfologia farão parte da programação da feira. Nestor Tipa Júnior. Em razão da definição das datas da Expo Inter 2021, comunicada oficialmente nesta semana pelo governo do estado, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, ajusta a sua agenda de seletivas previstas para o segundo semestre, divulgando assim as disputas que estarão dentro da programação da feira. De acordo com o vice-presidente de exposições e provas morfológicas da entidade, Eduardo Moglia Sunhê, a ABCC sempre manteve contato com a Secretaria da Agricultura do Estado, compartilhando seu calendário de provas, e havia deixado internamente a possibilidade de alteração no caso da indicação de uma data diferente
da qual estavam previstos os eventos anteriormente. Entendemos que a raça crioula tem que estar presente na Expo Inter. A Expo Inter não seria a mesma sem a raça crioula. E a raça crioula não seria a mesma também sem a Expo Inter, né? Uma parceria de anos, portanto, mudamos o calendário para que a raça esteja na Expo Inter. E assim vai ser, né? Serão realizadas na Expo Inter a classificatória aberta ao freio de ouro de 30 de agosto a 5 de setembro, a Supercopa do Freio do Proprietário, dias 6 e 7 de setembro, e a final da Morfologia, de 8 a 12 de setembro, farão parte do evento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Com 92 animais em pista, o município de Ourinhos foi sede da exposição Passaporte Nível B entre os dias 18 e 20 de junho. Organizado pelo Núcleo Sem Fronteiras de Criadores de Cavalos Crioulos, o evento classificou mais 8 exemplares para a final morfológica a ser realizada em setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O julgamento de Lauro Varela Martins destacou Índia Segunda do Purunã entre as fêmeas e JQ número 1 entre os machos como grandes campeões da seletiva, sendo a fêmea intitulada a melhor exemplar da raça. O evento foi prestigiado pelo presidente da ABCC, Onésio Prado Júnior, assim como pelo vice-presidente de núcleos, Felipe Borato, que ressaltou a organização exemplar do núcleo e a receptividade do município em relação ao cavalo crioulo. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rejane. O leilão virtual Outono de Luxo será realizado dia 28 de junho, a partir das 8h30 da noite, com transmissão ao vivo pelo Lance Rural. Serão ofertados 25 lotes da raça crioula no martelo Macedo Leilões Rurais. Informações em macedoleilõesrurais.com.br. O primeiro leilão de gado geral realizado pela aliança da Trajano Silva Remates com a Ferreira e Pedrotti Agronegócios e Remates ocorre na segunda-feira, dia 28, a partir das 7 da noite. Na oferta do remate, que será transmitido pela Trajano Web, estão mais de 600 animais, sendo 500 bovinos e 150 ovinos. Informações em trajanosilva.com.br. No dia 28, temos também a 8ª edição do leilão Top 4 Britânicas Gaúchas, pela plataforma da Celeiro TV. Informações pelo celular 55999-246660 com Mário Macedo ou pelo site fandangoleilões.com. No dia 29 de junho, também a cargo da Trajano Silva Remates, ocorre o leilão Pura Pinta, às 8h30 da noite. Em oferta, 30 lotes de exemplares da raça crioula. A transmissão também será pela Trajano Web. E no dia 1º de julho é a vez do leilão virtual Sangues Consagrados. Serão ofertados 23 lotes de cavalos crioulos. O remate começa às 8h30 da noite pelo canal do programa Cavalos Crioulos. Remata União Negócios Rurais. Informações em uniãonegóciosrurais.com.br. Obrigada, Leôncio, e as informações dos eventos são com a Andréia Odriozola. Tudo bem, Andréia? Olá, Rejane. As classificatórias ao freio de ouro estão de volta esta semana. De 1º a 4 de julho será realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o Bocal de Ouro, seletiva de inéditos para a grande final da modalidade da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. Todas as emoções do Bocal de Ouro serão transmitidas na íntegra através da transmissão ao vivo oficial da BCC no YouTube Cavalo Crioulo Oficial, Facebook do Freio de Ouro, além do site e aplicativo. Na íntegra, as etapas também estarão sendo retransmitidas com o mesmo sinal no Lance Rural. E no domingo, a fase final também terá transmissão do sinal pela televisão através do canal do criador. Para o programa O Campo e Notícia, Andréia Odriozola. Obrigada, Andréia. O programa O Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva.
Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. O preparo do cavalo para provas funcionais é o tema do novo episódio do Agropauta Técnica Pecuária. Conversamos com o médico veterinário e técnico da ABCC, Felipe Cássia Maciel. Entre os assuntos abordados estão desde a escolha da genética até os cuidados no treinamento e com o bem-estar animal. A entrevista é de Nestor Tipa Júnior. Hoje o assunto vai ser sobre equinocultura e a gente vai conversar de imediato com o médico veterinário técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, Felipe Maciel. Felipe, prazer te ter aqui conosco. Boa noite, Nestor. Boa noite a todos. Sempre um prazer aí poder estar em contato contigo, falar sobre cavalo, falar sobre um importante segmento aí do nosso meio do agronegócio e o cavalo, mais especificamente o cavalo crioulo, que é a minha área de atuação. Eu sou médico veterinário, como bem comentou, e atuo na raça crioulo há praticamente 11 anos já, como inspetor técnico credenciado e também atuando aí como jurado e em várias exposições morfológicas e também em etapas do freio de ouro. Bom, temos aí então bastante assunto para falar, né, Felipe? E hoje especificamente o nosso assunto aqui é esse preparo do cavalo para as provas funcionais, especialmente no cavalo crioulo, onde a gente vê o quão importante elas são para a formação da seleção da raça, em especial no freio de ouro, né, que é uma das 3 provas pilares aí da seleção do cavalo. Mas inicialmente eu te pergunto, como é que se faz essa formação desse cavalo lá no primeiro passo dentro da porteira? Na verdade, o planejamento para uma campanha de um animal já começa desde o acasalamento, né? A gente tem aí diversas linhagens dentro da raça crioula e o criador já direciona cada criatório, enfim, cada criação tem suas diretrizes e muitos já direcionam lá nos acasalamentos já pensando em futuros campeões, futuros animais que venham aí a participar principalmente do freio de ouro, como também comentou. O freio de ouro, não tenho dúvida que é a maior prova de seleção da raça crioula, né? Ela engloba aí tanto morfologia como também vários aspectos, vários quesitos funcionais que um cavalo de sela tem que ter, e eu não tenho, sempre costumo dizer que o freio de ouro talvez seja a maior prova de seleção ou a prova mais completa de seleção de uma raça equina.
Então o planejamento já começa desde lá do acasalamento, se direciona já para algumas linhagens que a gente, pela experiência e pelo tempo de criação, tempo de seleção que tem a raça, a gente já sabe que as linhagens que têm, vamos dizer, maior probabilidade de sucesso nas pistas, e a gente direciona desde o início, e depois, claro, todo um trabalho de base. Eu acho que não é um cavalo não se constrói, não se faz de uma hora para outra. Eu acho que tem vários passos importantes desde lá da criação. A gente trabalha aí com 3 pilares dentro das criações, que é genética, ambiente, né? E também acho que é fundamental hoje em dia ter também uma mão de obra muito qualificada e que consiga tirar tudo que o animal, todo o potencial que o animal pode ter genotipicamente e fenotipicamente. Acho que é de fundamental importância aí a mão de obra, e a gente pode aí, num manejo errado, a gente pode causar traumas em algum animal ou até mesmo perder algum animal que tenha qualidade para desempenhar as nossas provas. A gente pode perder devido a algum mau manejo. Então, depois disso, a gente já trabalha, falando especificamente em freio de ouro, já tem a parte de doma, que é fundamental também, e todo o processo aí de construir aí um animal até que ele chegue nas pistas. É um trabalho longo. Eu costumo dizer que a criação de equinos é uma atividade muito demorada, né? A gente trabalha aí dentro dos animais domésticos. A própria gestação da égua dentro dos animais domésticos que a gente trabalha já é a gestação mais longa, ou seja, até nisso é mais demorado, né? Depois a gente passa por todo um processo de formação até os 2 anos e meio, 3 anos, quando a gente vai se domar um animal, todos de 2 anos e meio, até a gente descobrir as verdadeiras qualidades, para depois entrar num processo de treinamento, enfim. Então é muito demorado para a gente saber se um animal vai ter condições ou não. Claro que a gente já tem, pela experiência, pela quantidade de provas que tem, já de anos de seleção, a gente já tem uma ideia de que genética, de que linhagens pode agregar a cada característica. Mas é por aí, mais ou menos por aí, se começa a construir um campeão, desde lá do acasalamento até toda a parte de manejo, de formação, até chegar nas pistas. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, no YouTube, canal da AgroEffective. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Angélica Pereira, das rádios Delta e Difusora de Bagé. Cadastro de imóveis rurais será digitalizado. Os donos de imóveis rurais não precisarão mais ir a uma unidade da Receita Federal para atualizarem ou cadastrarem a propriedade. O procedimento poderá ser concluído diretamente no Centro Virtual de Atendimento da Receita. Agora, todos os documentos para validar o cadastro rural podem ser enviados digitalmente, segundo o Ministério da Economia. A medida faz parte do Plano de Ação da Receita no cenário pós-pandemia. Todos os imóveis rurais precisam estar inscritos no Cadastro de Imóveis Rurais, mesmo os que têm imunidade ou isenção do Imposto Territorial Rural. Os imóveis rurais são registrados no Cadastro Nacional do Setor, que integra dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural, do INCRA. Os documentos serão enviados por meio de dossiê digital de atendimento. Caso sejam necessários novos documentos, eles deverão ser apresentados posteriormente. Esclarecimentos adicionais e a confirmação de que o cadastro foi concluído passarão a ser efetuados eletronicamente. De Bagé, das rádios Difusora e Delta FM, para o Campo em Notícia, falou Angélica Pereira. Cláudia Rax, da Rádio Soledade.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa Gaúcha reuniu-se pelo sistema de videoconferência e debateu pautas de grande importância. Presidente e coordenador dos trabalhos, o deputado Adolfo Brito destaca a possibilidade de estender a abrangência do selo arte no Rio Grande do Sul para outros produtos da agricultura familiar, como queijos e laticínios, com vistas à possibilidade de maior dimensão na comercialização em âmbito estadual e também para outros estados brasileiros. A lei do selo arte, a 13.680, de 14 de junho de 2018, torna-se possível que o produtor artesanal de itens alimentícios comercialize seus produtos também em âmbito nacional, o mesmo que no estado do Rio Grande do Sul abrange apenas o queijo tipo serrano e exclui os demais produtos. Por isso que essa empresa está solicitando que a comissão faça uma intervenção no sentido de tentar viabilizar que se possa expandir para outros produtos também e não apenas o queijo tipo serrano, para que ele possa concorrer em outros estados com a produção do Rio Grande do Sul. Eu estou estendendo esse debate para os colegas parlamentares. Nós ouvimos a maioria da casa para, juntamente com a nossa Secretaria da Agricultura, ver possibilidade de mudança da lei ou dar o respectivo destino para essa solicitação. Da Rádio Soledade, em especial para o Campo em Notícia, Cláudia Hatz. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. Com o objetivo de incentivar a produção de alimentos e movimentar com a interação com os alunos, a Fundação Antônio Meneghetti e Antônio Meneghetti Faculdade, em Restinga Seca e São João do Polesine, na região central do estado, criaram o projeto Cultivando Saber Fazer. O local possui hortas e participam cerca de 60 alunos, como informa o coordenador, o engenheiro agrônomo Alex Fabiano Giuliani. Foi-me exposto que a proposta seria trabalhar num projeto em que, em primeiro lugar, iria se construir uma horta, para atender aos condomínios da fundação e aos restaurantes que fazem parte ali do complexo do Recanto Maestro. Então, após alguns questionamentos meus, eu fiquei mais interessado quando eu soube que o primeiro intuito deles seria envolver os estudantes de outros cursos de graduação que moram na casa de estudante. Então, eles queriam dar alguma outra atividade para eles, para não deixar o dia deles ocioso. Então, isso que me chamou mais atenção, queria ser uma experiência diferente, porque eu iria lidar com estudantes de outros cursos de graduação, que não tinham ligação nenhuma com a parte agrícola. Neste espaço, também são aguardados para os próximos meses a liberação e a implementação dos cursos de gastronomia e agronomia. Especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão.
são insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. O AgroPauta Web Talks abordou o tema segurança jurídica para o produtor rural. Participaram do debate o advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados, o assessor da presidência do Sistema Farsul, Luiz Fernando Pires, e o presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta, Daniel Jobim Badaraco. A mediação foi de Nestor Tipa Júnior. A gente hoje no debate vai falar sobre a segurança jurídica do produtor rural. Quais são os principais pontos aí em relação à questão de segurança jurídica? E a gente trouxe aqui um time de especialistas, um time de craques para debater conosco. Quero apresentar já para vocês. Estão aqui conosco o Frederico Bus, sócio advogado da HBS Advogados, também assessor jurídico lá da Farsul, Luiz Fernando Pires, que é assessor da presidência do Sistema Farsul, e o Daniel Jobim Badaraco, que é o presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta. Bom, a gente falou da questão fundiária, né? Uma questão que realmente muitas vezes a gente, claro, antigamente se tinha muito mais, pelo menos o que a gente via em mídia, notícias, invasões de terra, e como é que a gente pode ver essa questão hoje, como é que ela está, mas o que ela ainda traz de possibilidades de insegurança, né? Então, deixa aí aberto quem quiser iniciar. Agora nós vamos numa rodada, quem levantar a mão primeiro vai. Bom, eu já estou há 22 anos trabalhando nesse setor, e eu recordo que ali no final dos anos 90, meados de 2000, esta era a principal preocupação, quais eram as invasões de MST, reintegrações de posse, invasões violentas, né, muitas vezes, boa parte das vezes estimuladas pelo governo, pelos governos mais à esquerda, mas, enfim, foi uma batalha. Porém, esta questão fundiária não está totalmente equacionada. Conforme eu falei anteriormente, no momento ela está em stand-by, podemos dizer assim, porque temos um governo que não é a prioridade esse tipo de agenda, mas ela segue em discussão. E agora, neste mês, este assunto voltou à pauta do Supremo Tribunal Federal com relação à discussão da questão indígena. Acho que é importante trazer, doutor Frederico, também justamente o que seria o marco temporal. Deve ter muita gente do direito, mas deve ter aqueles produtores também que estão acompanhando, que não estão tão próximos do tema assim, que seria justamente a data da publicação da Constituição em 88, onde nós temos um entendimento muito claro por parte dos profissionais ligados ao setor produtivo, aos produtores rurais como um todo, que seria a data da publicação da Constituição, justamente porque seriam terras indígenas aquelas em que os indígenas estavam em caráter permanente durante a publicação da Constituição. Então, essas áreas que seriam áreas passíveis de demarcação na questão indígena. Porque se levar em conta a outra tese, que é a tese do direito originário, né, doutor Frederico, aí criaria, assim como está se criando, uma insegurança muito grande, porque daí se colocaria que tudo seria passível desse área indígena e todo esse Brasil que nós conhecemos hoje, esse Brasil de sucesso, que tanto orgulha a todos, e o agronegócio é um orgulho para todo o Brasil, justamente correria um sério risco de ruir, digamos assim, porque realmente criaria essa insegurança tão grande. Então, vê uma tentativa diuturnamente de punição ao produtor rural através de novidades antigas, já passadas, já foram julgadas várias vezes e não termina nunca.
eu chego a frisar o ponto, antropologicamente falando, vamos dizer assim, que o Brasil luta para que o brasileiro seja considerado um alienígena no seu país. Nós vamos colocar, no caso passe esse julgamento do marco temporal, caso passe da maneira que está sendo feita, coloca o colono brasileiro, aquele que veio trabalhar a terra, que veio trazer esse conhecimento, diferente do índio, não falando mal do índio, mas é questão de cultural, né? Vai colocar ele no limbo, coloca o produtor rural no limbo, simplesmente ele não é dono de mais nada, o que ele faz está errado, tá? E justamente no momento em que nós estamos comemorando não só a autossuficiência de grãos, mas o maior exportador de alimentos do mundo, exportando alimentos para 800 milhões de habitantes no planeta. Eu estava falando justamente da questão ali ambiental, né, que a gente também é outro gargalo jurídico que o produtor tem que enfrentar. E a gente teve um código florestal, eu lembro da época do debate, cobri muito esse debate enquanto repórter, e a gente via muito o dedo na cara do produtor. Então eu trago aí para vocês o que a gente pode dizer aí sobre essas questões ambientais. Nós estamos criando monstros nos municípios, porque os municípios acharam uma maneira de arrecadar, como eu falei no início, que é a questão de terra e questão ambiental, de licenciamento ambiental. Aí eu vejo vários projetos de lei tramitando em câmaras de vereadores, evocando o artigo 30 da Constituição, que diz que o município pode legislar sobre assuntos de seus interesses, mas nega o artigo 24, que fala sobre a quem compete legislar sobre assuntos de ordem ambiental, né? E os meus amigos são advogados, são melhor que eu. Então, nega esse artigo, eu vou usar aquele artigo que me serve, né, para poder arrecadar mais. No CONAMA, a resolução do CONAMA que fala sobre licenciamento ambiental, não me lembro, recordo o número agora, vou estar pecando se eu falar, mas está estabelecido que o licença ambiental é no mínimo 4, no máximo 10. E é N municípios no interior do estado trabalhando com 1 ano, 2 anos de licença de operação. O direito agrário foi o primeiro ramo a implementar as normas efetivas de cuidado do meio ambiente. Então, o produtor rural, ele é o maior interessado na preservação do meio ambiente, porque disso depende o sucesso da atividade. O produtor rural, ele exerce a sua atividade concomitantemente à preservação do meio ambiente. E um problema que eu vejo nesta área, Nestor, Luciano, Daniel, é que há um discurso, um reiterado discurso, no sentido da supremacia das normas de direito ambiental. Trata as normas de direito ambiental como se fossem normas de hierarquia superior às demais normas previstas na Constituição, quando isto não ocorre. As normas de direito ambiental, sem dúvida, são importantes, fundamentais, mas elas coexistem e têm a mesma hierarquia das normas que prevêem a liberdade econômica, a livre iniciativa, ali o artigo 170, os direitos sociais. Então, nós temos um tripé de sustentabilidade, que é respeito da ordem econômica, sobre os direitos sociais e as normas de direito ambiental. O tema é muito complexo, né, Nestor? Realmente a gente sabe que tem muitos temas e o assunto ambiental é um assunto muito importante e que causa justamente o acompanhamento de toda a sociedade, e há muitos interesses obscuros, vamos falar assim, também do mundo em relação ao potencial produtivo do Brasil, então tem muita questão ideológica dentro. Respondendo ao questionamento inicial do presidente Daniel em relação à Constituição, do artigo 30 e do artigo 24, realmente, para legislar sobre as questões ambientais, a competência é muito clara, é a da União e dos Estados, mas obviamente que por uma questão, pela Lei Complementar 140, quando fala justamente da questão das competências dentro dos Estados, municípios e da própria União, no licenciamento ela passa algumas coisas e o próprio Estado transfere algumas coisas para que o município possa efetivamente fazer esse controle também, porque a questão fiscalizatória é comum dos 3 entes da federação, porque o meio ambiente é uma questão de todos. Então, tem todas essas questões que estão relacionadas, presidente Daniel, e por isso que o município também é bem atuante. Mas, lembrando que quando a União legisla
ou faz a sua própria legislação específica sobre algum tema, certo? Não pode uma lei estadual, por exemplo, ser contrária ao que dispõe a lei federal. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Nesta semana será a vez do Agropauta Entrevista com a diretora da Federacite, Marta Guazelli, sobre clubes de integração e trocas de experiências. Na próxima sexta, o Agropauta Live Series vai falar sobre comunicação com Giovana Alvarenga, da Quentos e Circo, a partir das 6 da tarde, no Instagram da AgroEffective. E na terça-feira, 7 da noite, é dia do Agropauta Técnica Agrícola sobre a cigarrinha do milho, com o pesquisador em entomologia da CCGL, Glauber Stirmer. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agro tá on. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Quem já pode, vacine-se e quem puder, fique ainda em casa.